Bom, pessoal, nós estamos aqui a bordo do submarino Arpão, da Marinha de Portugal, na presença do seu comandante, capitão de fragata Taveira Pinto. Obrigado, comandante, por o senhor receber o Defesa Aeronaval aqui a bordo do seu submarino. E eu queria, então, começar aqui a nossa entrevista. Nós estamos aqui na Praça d'Armas do submarino. E eu queria, então, começar aqui a nossa entrevista perguntando ao senhor se o senhor pode falar para a gente um pouco de como é que foi o preparo da sua tripulação para essa iniciativa Mar Aberto. Como é que o senhor preparou a sua tripulação para esse período de uma longa viagem? Bom, muito boa tarde antes de mais, bem-vindos a bordo. A preparação, nós começámos a preparar esta missão há cerca de 6 meses. Primeiro, estudar a viabilidade das distâncias, dos tempos dos trânsitos, para enquadrar no limite de tempo. Numa segunda fase, sendo águas pouco conhecidas por nós, estudar as correntes, estudar o perfil da água em profundidade, principalmente na questão da temperatura da água aqui na zona do Equador e na zona do Atlântico Sul mais a norte. Estudar, associado a isso, a propagação do som na água, que tem uma influência muito importante para o submarino quando em imersão. Tendo terminado e tendo tido as datas corretas de saída, o caminho a fazer, a volta a fazer, e se reparar, fazemos uma volta quase parecida com a dos navegadores portugueses que vinham ao Brasil antes de virar o cabo e ir para o sul, aproveitando as correntes e tendo esse estudo feito, iniciou-se depois a parte da guarnição. A guarnição, todos os militares, é um costume da Marinha Portuguesa, quando vão para missões fora de área, fazemos um check-up completo em termos médico, para garantir que no meio de uma tirada não há um dente estragado, que não há um colesterol muito alto que dá uma intenção de alguma doença, daquelas que são previsíveis. Claro que um acidente acontece sempre, mas aquelas que são previsíveis, somos testados a isso tudo. E depois uma mentalização para a execução da missão. Felizmente, a guarnição dos 33, a guarnição são 33, nós fizemos um acrescente de mais 2 militares, 2 técnicos, de forma a darem o apoio às tiradas tão longas e às tiradas às manutenções que temos que fazer sempre quando chegamos a bordo, porque os motores precisam de fazer a mudança do óleo passados X horas de funcionamento, precisamos sempre fazer uma carga da bateria quando estamos em porto, e por isso toda essa preparação foi feita com o acrescento também de 2 elementos a mais na guarnição. E depois entra na parte da motivação. Felizmente os 35 que vêm são 35 voluntários com grande vontade e com grande desejo de fazer a missão, de passar o Equador, a primeira grande barreira, de atracar no Brasil o segundo grande passo, de chegar à África do Sul, onde vamos participar nas celebrações do 10 de junho, que é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades, e vai ter a presença do Presidente da República, e depois subir a outro país importante da CPLP, Angola, e por fim até Marrocos, com uma tirada maior de 29 dias, vai ser mais um marco para nós. Uma pergunta, na sua tripulação original, antes da iniciativa Mar Aberto, como o senhor falou, houve toda uma preparação de exames médicos, ou seja, para que o navio não tivesse nenhuma interrupção de sua viagem. Houve alguma baixa? O senhor precisou trocar algum tripulante ou todos passaram no teste sem nenhum problema? Felizmente, a guarnição, nós iniciamos, já o ano passado tivemos missões fora da área, participámos na Operation Sea Guardian da NATO no Mediterrâneo, por isso já tínhamos feito, por isso há aqui uma continuidade. Houve algumas rendições planeadas para a guarnição e todos aqueles que estavam escalados para vir para a missão passaram e todos aqueles que estavam escalados não tiveram baixas. Perfeito. Bom, então agora eu vou prosseguir aqui. Logisticamente, para uma viagem longa, esse submarino aqui ele tem uma característica, o 214, ele tem uma característica oceânica, ou seja, ele tem a característica de poder navegar uma perna longa, né? Vamos dizer assim. Mas assim, logisticamente falando, víveres, água, a parte dos filtros de CO2, isso, como é que foi essa parte, essa preparação logística
em cada porto, por exemplo, aqui no Brasil, vocês pararam em Cabo Verde, por exemplo. Em cada porto houve alguma necessidade de receber algum equipamento, por exemplo, como esses filtros. Víveres a gente sabe que é normal, sempre que se para num porto, a chegada de novos víveres, por exemplo. Mas, assim, a parte técnica falando, houve alguma necessidade de vocês receberem algum equipamento em cada parada, por exemplo, aqui no Brasil também, houve alguma necessidade de receber algum equipamento de Portugal para manter o submarino 100%? Porque é normal, a força, o submarino em si, normalmente, ele requer uma atenção redobrada, né? Então, eu acredito que talvez tenha, em algum momento, o senhor tenha precisamos de mais algum item. Então, a parte logística, foi um pesadelo ou foi tranquilo? Eu falei da parte de preparação operacional e pessoal, tivemos também o estudo da parte logística. E o estudo da parte logística, a primeira preocupação é onde atracar e como atracar. O submarino, como sabe, a parte mais larga está imersa. Por isso, o submarino não pode atracar a qualquer cais como qualquer navio de superfície. Nós precisamos de condições especiais para atracar. Precisamos estar afastados dos cais. Precisamos sempre atracar ou um batelão ou defensas mais largas e profundas, em profundidade, que nos afastem do cais. Logo o primeiro ponto em termos de planeamento logístico é onde atracar e como atracar. Aqui no Brasil foi fácil, viemos para a BACS, uma base de submarinos, habituada a trabalhar com submarinos, não foi uma preocupação. Mas é uma preocupação, ou foi uma preocupação em Cabo Verde, por exemplo, vai ser uma preocupação em Angola, que são portos comerciais que não estão habituados a trabalhar com submarinos. Em Cabo Verde não havia, por exemplo, um batelão ou defensas. Tivemos que recorrer à ajuda da Guarda Costeira, que nos cedeu uma lancha de fiscalização mais pequena e que protegeu com defensas mais pequenas e pneus e que nós pudemos atracar à lancha. O nosso batelão era uma lancha de fiscalização, por exemplo. Caramba! Isto fez parte, isto é o exemplo máximo da preparação do estudo onde é que nós íamos atracar. Da mesma forma, os engenheiros de bordo tiveram que fazer um planeamento de ver exatamente que manutenções é que eram precisas fazer para cada uma dos equipamentos, das planeadas. Sabemos que ao final de X horas é preciso mudar o oleomotor. Por isso, verificar se íamos fazer essas X horas, em que altura é que íamos fazer essas X horas e saber quantos litros de óleo é que íamos precisar para essa altura. E esse planeamento, isto feito para os filtros de ar dos equipamentos, para o óleo, como já falei, para os líquidos de refrigeração e para toda essa panóplia. Esse trabalho foi feito minuciosamente pela equipa de bordo e também com o apoio da esquadrilha de subsuperfície portuguesa. E tendo este trabalho feito, começámos a ver o espaço que ocupa e o que é que nós conseguimos levar a bordo. E, maioritariamente, nós temos todo esse material, ou 90% desse material vem a bordo. Depois tivemos ainda outra coisa, que é do histórico das avarias que temos tido, porque um navio que navega, uma máquina que navega 24, vai tendo coisas que se vão variando. Não, faz parte, ou porque não são graves, mas que vão se deteriorando. Isso é qualquer máquina que trabalha tanto tempo. E então, o segundo ponto foi, depois já sabíamos o que era o planeado, vamos ver o histórico que temos tido ao longo de 10 anos da operação dos submarinos, 12, e vamos reforçar. Por exemplo, se temos que, ao final de 12 anos, o equipamento X avariou 2 vezes, então vamos levar a carta que avaria desse equipamento. E sabemos que o equipamento Y avaria normalmente, já avariou 5 vezes a carta Z, então vamos levar 2 cartas Z para ter a certeza que ao final dos 120 dias de missão, seria muito azar avariar uma terceira carta Z daquele equipamento. Terceira fase, por isso, cais de atracação, manutenção planeada, manutenção inopinada ou resolução face ao histórico que nós tínhamos. Uma coisa que eu queria lhe perguntar combustível. Aqui no Brasil, tranquilo, sem problema. Acredito que em Cape Town também. A partir do momento que o senhor subir, for para Angola e depois lá em Casablanca, essa parte do combustível, da qualidade do combustível, é uma preocupação para o senhor? É uma preocupação muito grande, porque os nossos submarinos, os motores são motores diesel normais, mas face à fiabilidade precisam que o combustível tenha
umas características próprias e uns parâmetros que não são igual ao consumo normal, não são um marinho de gasóleo que os navios mercantes de superfície normalmente usam. E então, sim, é uma preocupação. E para isso, mais uma vez, trabalhar em avanço, contactar os agentes locais em avanço, em que mandamos as características que precisamos e saber quais é que são as características dos combustíveis que estão para nos fornecerem. E esse trabalho é feito, claro que só depois de ele estar no cais, no caminhão para embarcar, é que vamos ter a certeza, mas sim, também já foram contactados todos os agentes que vão trabalhar connosco com as necessidades e com os requisitos do combustível que nós precisamos. Essa é uma das características quando se opera longe de casa, né? Você não sabe o que vai aparecer para você ali na frente, né? Depois, nós também temos o AIP, e o AIP precisa de hidrogênio e oxigênio. E também planeamos o embarque de hidrogênio e oxigênio. Aqui no Brasil houve isso? Nós tínhamos planeado o embarque só de oxigênio no Brasil, não tínhamos necessidade de hidrogênio, mas a gestão que fizemos da bateria não foi necessário embarcar aqui, mas vamos embarcar, e esta foi mais outra prova logística operacional da Marinha Portuguesa, juntamente com a companhia, que é conseguir embarcar hidrogênio e oxigênio na África do Sul. E vamos embarcar hidrogênio e oxigênio na África do Sul. Em Cape Town. Ok. Eu queria perguntar ao senhor, assim, uma característica da sua viagem de Lisboa até Natal e de Natal até o Rio de Janeiro, o senhor ficou, assim, percentualmente, quanto tempo dessa viagem o senhor ficou debaixo d'água? Quanto tempo o senhor ficou algum tempo na superfície? Como é que foi? O senhor fez a viagem toda de submerso para poder ter um desempenho melhor? Ou em algum momento o arpão ia para cima e ficava na superfície? O submarino é feito para andar em imersão. Tem melhores condições, anda mais rápido, gasta menos combustível. Por isso, saímos de Cabo Verde, assim que tivemos águas e passando na zona autorizada, entramos em imersão, fizemos até nos aproximarmos de Natal, chegámos a Natal, fizemos superfície, desembarcámos um elemento de guarnição, voltámos a entrar em imersão e voltámos a fazer superfície aqui quase perto da entrada da Baía de Guanabara, de acordo com os pontos autorizados. Maravilha. E aí vem minha pergunta, sempre snorkeando, mas em algum momento dessa transição, o senhor usou o AIP, precisou usar o AIP, ou usou o AIP até para poder ver o desempenho do AIP nas nossas águas tropicais? Houve alguma, não sei. A utilização do AIP é uma utilização tática e regular da nossa marinha, em que fiz a utilização sempre que queria estar mais tempo em imersão profunda, conseguia pôr o AIP fazendo essa gestão normal. A nossa grande preocupação com a temperatura nestas águas é mais da plataforma em si e passa-se mais à cota periscópica. Por isso, estando em imersão profunda, é o problema que nos defende, e aí o AIP também ajuda também a manter isso. É porque a água está mais geladinha lá embaixo. Ok. Bom, então assim, o senhor chegou a usar e o desempenho do sistema AIP nessa vez foi tranquilo, não teve problema nenhum. Ok. Muito bem. Então vamos lá. Qual foi o maior desafio que o senhor teve nessa viagem? Ou seja, de tudo que o senhor já me falou, que toda a preparação, parte logística, parte médica, tripulação, moral da tripulação lá em cima, qual foi o maior desafio, assim, tipo assim, até aqui, ainda está na metade da viagem, ainda não acabou a viagem, mas assim, até aqui no Rio de Janeiro, assim, qual foi o maior desafio que o senhor e o submarino enfrentou nesse traslado, nessa transição? Face ao facto de termos planeado tudo com muito tempo e pensado, não dá para pensar em tudo, mas pensar em muita coisa, a parte mais complicada foi mesmo a passagem da linha do Equador com a entrada do Rei Neptuno a bordo e os castigos que ele infligiu. Ele foi malvado? O Rei Neptuno foi muito malvado aqui no Japão. Ele infligiu muitos castigos, né? Os devidos. Eu conheço um pouco disso, que eu também já passei por essa experiência. Mas eu digo assim, a parte de saudade da família, a parte de, como o senhor falou, sem internet, sem WhatsApp, não tem nada. Essa parte assim, é difícil, o pessoal já estava meio que preparado para não ter. Nós já fazemos normalmente tiradas grandes. Nossas missões
são no mínimo, normalmente, no mínimo 12 dias. Fazemos tiradas de 20 dias, como foi esta que fizemos de Cabo Verde até ao Rio de Janeiro. É uma tirada normal para nós. É longa, mas acaba por ser uma tirada normal em que todos os militares já estão habituados e já sabem que acontece, que não há contacto com a família e que depois, quando chegamos à terra e ligamos o telefone, caem as 1000 notificações de uma vez. Entendi. Não, isso é verdade. Quando eu ligo o celular, vem tudo de uma vez só, né? Bom, comandante Taveira, o almirante nos posicionou que após o seu suspender aqui da BACS, o Arpão vai fazer um exercício com o submarino Ticuna. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente como é que é esse submarino? É um sub contra sub? Qual é o escopo? Porque normalmente de superfície é uma passex, né? Os navios navegam lado a lado, às vezes fazem um leapfrog e coisa e tal. Mas no caso do submarino, como o negócio é debaixo d'água, como é que é esse exercício em conjunto? Existem exercícios na mesma lista de exercícios, como há os exercícios com os navios de superfície, ou superfície ou submarino contra superfície. Também existem uma panóplia de exercícios entre submarino contra submarino. Claro que há sempre uma garantia da segurança, em que um está mais acima da coluna d'água, outro está mais profundo, ou um está mais a oeste e um está mais a oeste ou a leste, mas aí os exercícios que vamos fazer são exercícios que estão previamente planeados, em que nos vamos encontrar e nos vamos participar na detecção e na contra-detecção um do outro. Por isso, tentar detectar um e o outro tentar detectar o outro e evitar ser detectado, reduzindo os ruídos e todo o barulho que esteja a bordo. E por isso, são dois navios com alguma diferença de idade, mas isso não é significativo, porque um submarino continua a ser sempre um submarino e continua a ser um submarino convencional, continua a ser sempre silencioso. Por isso, é sempre aliciante fazermos exercícios contra outros submarinos. Perfeito. Bom, o senhor vai seguir para Cape Town, na África do Sul. Lá na África do Sul, eles têm também submarinos IKL semelhantes ao Ticuna. Também estão programados alguns exercícios com submarinos da África do Sul? Neste momento ainda não temos o programa para a África do Sul. Nós estamos disponíveis, estando lá, para participar também em exercícios. Muito bem. Então eu só tenho aqui a última pergunta, é a mais difícil, o senhor vai ver que ela é complicadíssima. Queria que o senhor avaliasse o desempenho do seu submarino de Lisboa até o Rio de Janeiro. Qual é a nota que o senhor dá para o desempenho? Sem ser óbvio, eu sei que o submarino é seu, mas eu sou o comandante, mas assim, sem torcida. Não. A avaliação do desempenho do IKL 214 nessa primeira perna, assim, primeira perna não, nessa primeira parte em que de Lisboa até o Rio de Janeiro. Como é que foi o desempenho do... Até agora a plataforma não tem dado nenhum problema preocupante. Um ou outro detalhe que temos tido, mas nada de relevante ou nada que impeça o continuar da missão. Da parte da guarnição, toda a guarnição muito motivada e muito contente por participar nesta missão. E aí, então, vem aquela que o senhor, na entrada ali, o senhor me mostrou a sala de torpedos, né, que infelizmente a gente não pode fazer fotografias internas, tudo bem, mas eu queria que o senhor explicasse por que aquele tubo de torpedo está pintadinho de vermelho e escrito ATL 2023. Os nossos leitores, inclusive os portugueses que nos assistem lá em Portugal, vão ficar satisfeitos em saber que o submarino Arpão tem uma marca colocada ali para o resto da vida dele, que o senhor fez. O facto de termos passado, de ser um navio que passou pela primeira vez o Equador, ser um submarino português que navegou pela primeira vez no Atlântico Sul, foi uma forma de mantermos às próximas gerações lembrar que somos capazes e espero que venham outros a seguir a nós. Perfeito. Bom, então eu queria, para finalizar, agradecer ao senhor o tempo o senhor disponível aqui a bordo do seu submarino, que eu já visitei, fiquei extremamente satisfeito em ver a qualidade de construção, principalmente, do seu submarino. Agradecer ao senhor o seu tempo e desejar ao senhor e à sua tripulação uma boa viagem. Amanhã, né? O senhor está suspendendo amanhã, o quê? 10 da manhã? 11 horas. 11 horas. Então, que o senhor faça uma boa viagem até a África do Sul. São 24 dias, o senhor falou? Sim.
Perfeito. Vocês tenham 24 dias tranquilos, de bons mares, bons ventos, não, porque você vai estar debaixo d'água. Também ajuda, também ajuda. Ajuda também? Então tá bom. Então, bons mares e Bons mares, ventos. bons ventos e fundos chafos. E fundo de chaves. Ok. Muito obrigado, comandante Taveira, pelo seu tempo. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.